Depois da Primeira Guerra Mundial, nenhum país queria outra guerra, a não ser a Rússia, Alemanha, Itália e Japão. A Rússia, depois da Primeira Guerra, tinha se tornado a União Soviética, que queria se expandir e espalhar seu sistema socialista para o mundo. A Itália queria se expandir, pegar parte da Europa e se tornar o novo Império Romano. O Japão queria se expandir, dominar o Pacífico e partes da Ásia. Mas antes disso, ele tinha que dominar a China. Então, em 1937, começa a guerra entre Japão e China. A Alemanha, no comando de Adolf Hitler, queria se expandir e dominar os povos germânicos, que meio que já eram da Alemanha antes. E também tinha um sentimento de vingança por causa da derrota dela na Primeira Guerra Mundial. E uma parte da Alemanha estava sendo ocupada pela França, então a Alemanha vai lá e pega de volta. O tratado da Primeira Guerra Mundial deixava claro que a Alemanha não poderia militarizar as fronteiras entre ela e a França, mas a Alemanha simplesmente quebra o acordo e militariza as fronteiras. O tratado também dizia que a Alemanha não podia ter um exército muito grande e avançado, para não ser um risco para outros países de novo. E Hitler vai lá e foca no seu exército e foca na sua tecnologia, aumentando o número de soldados. A França e o Reino Unido acabam não fazendo nada e a Alemanha vai lá e anexa a Áustria. Mas como os áustrios já eram germânicos, eles não ligaram para essa anexação, eles até preferiram assim. Na região da Tchecoslováquia existiam alguns povos alemães, então a Alemanha queria dominar aquela parte também, para ser parte do seu território. E a Tchecoslováquia não gostou disso, o povo queria ser independente, só que não tinha o que eles fazer contra a Alemanha. Em 1938, na Conferência de Munique, a Alemanha conseguiu o território que ela queria da Tchecoslováquia, mas com a questão que ela deveria parar de pegar esses territórios e de invadir esses países, praticamente de anexar países. Ela tinha que parar de ganhar território. Então Hitler assina o tratado, só que 6 meses depois ele quebra, invadindo o resto da Tchecoslováquia, onde moravam tchecos e não mais povos germânicos. Os aliados, ou seja, Reino Unido e França por enquanto, não fizeram nada de novo e daí em diante ficou claro que Hitler não queria só a área germânica que eram dele antes, ele queria dominar muitos países e ter uma área bem maior. Enquanto isso, o Japão, ele dominou parte da China, estava destruindo muitas cidades chinesas. E a Itália começou invadindo a Albânia. Muitos pensavam que a Alemanha e a União Soviética tinham uma relação ruim, mas não, eles até fizeram um tratado de não agressão e estavam discutindo o território de alguns países para eles dividirem. Além disso, a União Soviética mandava suprimentos para a Alemanha. A Alemanha queria juntar a parte oriental com a parte ocidental dela, mas tinha um pequeno corredor que a Polônia estava no meio e Hitler queria juntar as duas partes. Então, os aliados, Reino Unido e França, falam para Hitler não invadir a Polônia. Então Hitler vai lá e invade a Polônia, assim iniciando a Segunda Guerra Mundial. Com a entrada do Reino Unido,
Países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Índia entram na guerra junto enquanto a Alemanha invadia a Polônia. A União Soviética começa a também invadir a Polônia e o país é dividido ao meio entre as duas potências. A União Soviética também tenta invadir a Finlândia, começando a Guerra de Inverno. A Finlândia era contra a União Soviética, somente não fazia parte do eixo oficialmente. Inclusive, no início, o Reino Unido e França mandavam tropas para ajudar a Finlândia. Porém, eles assinaram um tratado de paz. Em 1940, a guerra fica parada e ficou conhecida como Guerra das Mentiras. Mas as batalhas não aconteciam mais como na Primeira Guerra Mundial, onde eles ficavam em trincheiras e praticamente não se moviam. Agora a Alemanha tinha uma nova tática chamada Guerra de Relâmpago, onde eles iam para cima com tudo, primeiro com vários tanques seguindo pela Luftwaffe, que bombardeava pontos específicos da cidade e depois abria um espaço para tropas. Esse método se tornou muito eficiente depois de dominar parte da Noruega. A Alemanha invade a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. O Reino Unido acaba invadindo a Islândia para evitar uma invasão alemã. Essa parte da França era praticamente impenetrável. Então os franceses achavam que a Alemanha iria fazer como na Primeira Guerra e invadir o centro da Bélgica e chegar até eles. Então eles mandarem os seus melhores soldados junto com todo o exército expedicionário britânico para a Bélgica. Enquanto isso, os alemães estavam sim invadindo a Bélgica. Porém, aqui essa era uma área com uma floresta densa e os franceses não achavam que seria possível o exército passar por aqui bem. Eles estavam errados. Com isso, os alemães fecham os aliados e vão os empurrando até Dunkerque, sabendo que seria impossível a retomada dos territórios. Eles são evacuados para o Reino Unido, deixando todo o seu equipamento para trás. Enquanto isso, a França já estava em uma situação difícil, pois seus melhores homens estavam na Bélgica. E agora, na Inglaterra, Paris agora era uma cidade aberta para evitar a destruição, como aconteceu na Varsóvia. E o governo se moveu para outra. Os franceses já estavam com dificuldade em enfrentar a Alemanha, mas aí a Itália entra oficialmente na guerra do lado da Alemanha e a França não resiste. Em 14 de junho, a bandeira nazista hasteada na Torre Eiffel, a França assinou o Tratado de Rendição, no mesmo trem em que a Alemanha assinou o da Primeira Guerra. Ela foi dividida em duas, a parte ocupada e a zona livre, que era como um estado fantoche da Alemanha. Essa França de Vichy controlava as colônias. Enquanto isso, a União Soviética invade os países bálticos e a Romênia. A Espanha era meio que aliada da Alemanha, mas ela resolve ficar de fora, pois o país tinha acabado de sair da Guerra Civil Espanhola, que destruiu o país. Porém, eles mandam alguns soldados para ajudar, inclusive alguns republicanos espanhóis, tentaram ajudar a França durante a invasão alemã. A Itália tenta invadir a Grécia. Com isso, ela entra do lado dos aliados. Porém, a Itália não consegue. Então, a Alemanha deixa para ajudar eles depois. A Alemanha começa a usar as fronteiras da França para atacar o Reino Unido. Com isso, começaram várias batalhas aéreas. As três potências, Alemanha, Itália e Japão, tinham muita coisa em comum. E então, criam um pacto tripartite, ou basicamente o eixo. Além disso, outros países entraram, como Romênia e Hungria. A guerra acontecia também no norte da África, já que agora os alemães dominavam a França. Eles também dominavam parte de sua colônia. Existia um plano de levar todos os judeus dos países ocupados e da Alemanha para a ilha de Madagascar, que pertencia à França. Porém, a Alemanha viu que não seria possível durante toda essa guerra. Neste ponto de guerra, muitos judeus viviam em guetos
extremamente vigiados em condições horríveis e praticamente sem comida. A Itália luta contra o Reino Unido na África, porém acabam perdendo. Hitler então cria a Afrika Korps, o exército expedicionário da Alemanha na África, para invadir a Grécia, o eixo. Precisava passar por aqui. A Bulgária não vê problema em se aliar ao eixo. Iugoslávia também se alia com o eixo, porém no mesmo dia o país acaba levando um golpe do Estado pelo Reino Unido e entra pelo lado dos aliados. Com isso, a Alemanha fica puta. Tem melhor não encontrar.